Você sabia que a saúde da boca pode influenciar diretamente no desempenho dos atletas de alto rendimento? Pois hoje nós vamos conversar com um especialista do assunto para tirar todas as dúvidas. Se liga com o Multifit, tá começando! Recebemos vários vídeos de atletas com dúvidas sobre o cuidado com a higiene bucal e como isso influencia no esporte. Nós estamos no consultório do Dr. Carlos Arcângelo e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bom? Tudo bem, Daiane? Como vai? Tudo ótimo. Bom, eu já vou começar perguntando já. Sim, claro. Qual que é a relação da saúde bucal em atletas de alto rendimento? Bom, Daiane, a saúde, a gente tem que ver ela em todo tipo de pessoa, não só os atletas, como um bem geral, um completo bem-estar físico e geral das pessoas, né? Ainda mais em atletas de alto rendimento que necessitam ter uma performance, vamos dizer assim, espetacular. Às vezes por décimos de segundo numa Olimpíadas ou algum tipo de competição você acaba sendo derrotado, certo? Então, eu acho até interessante a gente comentar algumas coisas. Eu procurei algumas literaturas, alguns artigos e encontrei um artigo, né, de um pesquisador da Inglaterra, onde ele avaliou na Olimpíada de 2012 os atletas. Foram mais ou menos 278 atletas, e os números que eu li ali me deixaram um pouco até assustados, né? Desses 278 atletas, quase 46% deles não tinham ido ao dentista nos últimos 12 meses. Já pensou? Cerca de 10% dos atletas, desses 278, sequer foram ao dentista uma vez na vida. Isso é algo que para mim foi até certo ponto espantoso. De todos esses, 75% deles tinham algum problema de gengivite. 40% tinham problemas de focos de infecção relacionados a dentes com tratamento endodôntico. E a gente sabe que dentro disso, essa parte de gengivite e a parte de tratamento endodôntico são as situações de foco infeccioso dentro da boca que mais causam o acúmulo de bactérias e a distribuição dessas bactérias para a circulação do organismo das pessoas e dos próprios atletas. Isso que você está falando dos melhores do mundo. Exatamente, estamos falando de uma competição que é tida como, né, top a cada 4 anos, vamos dizer assim. E realmente me assustou muito esses dados. Foram atletas de 3 continentes, Europa, Ásia e América. Então, assim, uma distribuição de variedade muito grande e uma média de idade desses competidores de mais ou menos 26 anos. Então, assim, competidores novos, né? Agora, os atletas, eles usam bastante isotônico, né? Eles tomam whey, usam aquele gel também. Isso tudo dá aquele up, né? Mas e a saúde bucal, né? Porque às vezes o ácido, né, o pH, eu não sei como que ele dá uma prejudicada, na verdade. Na verdade, a gente pode comentar um pouquinho em relação a isso, no papel que a saliva tem em relação a promover um efeito tampão, a promover uma troca iônica entre o dente e a parte salivar que favoreça a reconstituição do cálcio perdido pelo dente, certo? Então, o que acontece? Quando você tem uma baixa produção de saliva, ou quando a partir disso, essa saliva tem um pH muito ácido, você tem uma perda de mineral da estrutura dentária. Então, o que acontece? Esses atletas que têm muito esforço físico, que, por exemplo, um maratonista, vamos citar um exemplo bem específico, não que os outros também não aconteçam isso, mas a diminuição do fluxo salivar desse atleta, ele é muito grande durante a maratona. Esses líquidos isotônicos, whey, eles têm um pH muito ácido. Então, quando você mantém o pH da boca por uma quantidade de tempo de forma muito ácida, e aí a saliva não está ali para ajudar a recuperar ou a tornar esse pH básico, que é uma das funções da saliva, você tem muita perda de estrutura de cálcio do dente em relação ao meio bucal. E isso faz com que você tenha uma degeneração do esmalte e lesões que a gente chama de não cariosas hoje. Então, não é um processo de cárie, mas é um processo de destruição do dente pela alta incidência do pH que se encontra dentro da boca.
Agora, uma perguntinha minha mesmo, pessoal, também, que eu bati um papinho aqui antes com você, é sobre o apertamento do dente, né? Muitos atletas ou aperta para fazer força, ou aperta o dente porque também dá aquele nervosismo antes de competir. Eu tenho isso, você sabe, né? Mas o meu, acho que é porque eu já sou treinadora já. Então, assim, eu queria saber como isso interfere daí. Bom, na verdade, o que a gente tem que cuidar em relação ao apertamento dental, porque assim, o apertamento em si, se você não tem um outro fator predisponente, por exemplo, como o pH do meio ácido, ele te causa lesões, porém, essas lesões são acentuadas quando você realmente tem esse pH mais ácido, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma disposição de ter um baixo fluxo salivar, se você tem uma dieta que é extremamente ácida, então eu acordo todo dia de manhã, tomo um shot de limão e continuo tendo baixo fluxo salivar, continuo tendo um consumo exagerado de isotônico e mais o apertamento dental. Aí sim, a gente pode ter lesões, por exemplo, como essas, né? São lesões que destroem a estrutura do dente que podem ser causadas pelo apertamento. Então, não existe um fator único que cause esse tipo de lesão. Entendi. É uma associação de fatores que pode chegar a você ter uma destruição como essa. Então, os atletas e as pessoas hoje, eles têm que ter a ideia de que o dentista ele deve ser incluído em clubes, em federações, em delegações, para que você consiga fazer um planejamento, consiga fazer até certo ponto uma parte de atendimento desses atletas para que você tenha uma saúde bucal satisfatória desde o início. Porque assim, nós não vamos chegar, né? Essa é uma situação extrema. A gente não chega aqui se você tiver o acompanhamento do dentista. Né? Você consegue intervir antes. E isso começa, Daiane, numa simples escovação. Né? Então assim, ensinar muitas vezes a pessoa, às vezes a escovar o dente e passar um fio dental. Né? Então são os cuidados mais básicos que a gente poderia ter em relação a essa higiene, para que a gente realmente não chegue a situações como essa, né? Onde a gente tem muita perda de estrutura dentária por um pH bucal extremamente ácido e principalmente pela manutenção desse pH bucal por um tempo elevado de forma ácida na cavidade bucal. Né? Todos nós, em algum momento do dia, temos esse pH de forma mais ácida. Ah, é? Sim, porque, por exemplo, à medida que você acaba de fazer uma refeição, existe depósito de bactérias, de placa bacteriana em cima da estrutura do dente. Então, a função da escovação é você remover essa placa. Essa placa está fermentando a estrutura dentária. E toda vez que há essa fermentação, o pH bucal ele se torna mais ácido. Certo? Então, quando você remove essa placa e quando você consegue neutralizar o pH bucal, aí sim você tem esse equilíbrio restabelecido e a chance de você ter perda de estrutura dentária ela é pequena. Entendi. Bom, agora a gente também tem algumas perguntas de algumas atletas para você também. Legal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu sou atleta de ginástica rítmica e queria tirar algumas dúvidas com o Dr. Carlos. Doutor, como a saúde bucal interfere no rendimento dos atletas? E quais são os cuidados que a gente deve ter? E se esses cuidados mudam durante as fases de competição? Pode tirar essas dúvidas para mim? Obrigada, tchau, tchau. Oi, Gabriele, tudo bem? Respondendo à pergunta que você me fez, os cuidados que você tem que ter em relação à sua higiene e saúde bucal são os cuidados mais básicos, então uma escovação, a utilização do fio dental, para que você não tenha, por exemplo, a instalação de gengivites, periodontites, porque isso sim, isso favorece o acúmulo de bactérias dentro da boca e essas bactérias elas podem, de forma sistêmica, influenciar no seu rendimento. Durante o período de competição, o que eu sugeriria a você é que, especialmente quando você estiver fazendo toda a sua recomposição em relação à parte de hidratação, para que você, se for o caso, utilizar líquidos isotônicos ou algum sentido em relação a esses líquidos que fazem essa reposição, para que você
não escove imediatamente os dentes após a ingestão desses líquidos, que você tenha aí bochechos com água durante 1-2 minutos e depois sim você faça a escovação. Então, os cuidados normais de higiene, como a utilização de escova, pasta, fio dental, e durante a competição só o cuidado em relação à utilização de muito líquido isotônico. A gente tem 2 perguntas sobre o uso do aparelho ortodôntico. Oi, eu sou a Gabi, ginasta da ADR Unopar, e eu queria saber se o uso de aparelho ortodôntico interfere na performance da atleta. Oi, eu sou a Mel, eu sou ginasta da categoria juvenil da Unopar, e eu queria perguntar se a dor que o aparelho ortodôntico causa pode atrapalhar no treino na competição. Oi, Gabi e Mel. Então, respondendo a pergunta de vocês sobre a utilização do aparelho ortodôntico, olha, o aparelho ele não influencia no rendimento do atleta, só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. A dificuldade que a gente tem de fazer a higiene bucal com a utilização de um aparelho, ela é um pouco maior. Então, o cuidado que você tem que ter é higienizar de forma extrema para que você não tenha processo de gengivite ou periodontite. Aí sim, esses acúmulos de bactéria, eles podem causar uma perda de rendimento do atleta, tá? Mas o simples fato de você usar o aparelho, ele não interfere no rendimento do atleta. Uma outra questão é em relação à dor. O que eu sugeriria é que vocês evitassem a manutenção do aparelho ortodôntico em períodos de competição. Porque sim, a dor pode influenciar uma noite mal dormida ou algum processo que vocês tenham em relação a não estar tão dispostas para treinamento ou até mesmo numa situação de competição. Então, eu sugeriria que vocês não fizessem essa manutenção durante os períodos de competição. Aguardassem ou buscassem períodos para ir ao dentista onde vocês não tivessem treinamento ou períodos de competição. Acho que no mais é isso. Eu tenho mais uma pergunta. Se eu tenho uma cárie, ela pode me atrapalhar de alguma forma? Olha, a dor da cárie, ela pode sim atrapalhar o rendimento do atleta no sentido de você não estar tão disposta a um treinamento ou até mesmo uma competição. Mas eu acho que o principal fator, ele não é nem a dor. Todo tipo de cárie, todo tipo de lesão de cárie, ele é iniciado pelo acúmulo de bactérias na estrutura do dente e à medida que essa cárie ela vai avançando, ela pode até acometer, por exemplo, a polpa dental. A polpa dental é uma estrutura do dente que tem comunicação com todo o restante do organismo de forma sistêmica. Então, esse acúmulo de bactérias ou essa proliferação de bactérias, à medida que você vai aumentando isso dentro da cavidade bucal, sim, ela pode interferir e muito no rendimento do atleta. Alguns estudos dizem que atletas de alto rendimento podem perder até 20% da sua performance quando tem focos infecciosos dentro da cavidade bucal. Dr. Carlos, você me falou sobre o isotônico e me chamou muito a atenção. Existe alguma influência da perda da estrutura dentária por causa do isotônico? Então, Daiane, o líquido isotônico por si só, ele não causa perda da estrutura dentária, certo? Então, nós não estamos aqui dizendo assim, as pessoas que tomam líquido isotônico, qualquer que seja um deles, que ele vai ter perda da estrutura do dente, do esmalte dental, certo? Agora, quando o líquido isotônico está associado em alta quantidade, que é o que acontece muito para esses atletas que são de alto rendimento, para repor a estrutura que foi perdida, carboidrato, essa situação toda, e você tem uma associação com pH bucal muito ácido, através da diminuição salivar, você tem ainda às vezes um componente que é o apertamento dental. Então, essa soma de fatores pode fazer com que, sim, a estrutura dental ela sofra e você tenha aí uma diminuição da quantidade de esmalte dentário, especialmente para esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de lesão a gente chama de lesão não cariosa, ou seja, perda de estrutura, você tem ali espaços, diminuição da estrutura de esmalte de dentes anteriores, posteriores, por uma associação de fatores. Então, isso a gente consegue cuidar muito bem disso hoje em dia, porém a gente tem que detectar esse tipo de situação, esse tipo de lesão inicialmente, porque à medida que isso vai acontecendo e se torna de uma forma crônica, a estrutura do dente ela vai sendo perdida, à medida que a gente pode ter situações onde você perde uma quantidade de esmalte dentário muito grande, né? Então, posteriormente a essa perda da estrutura do dente, não há mais como a gente retornar isso que foi perdido.
né? Obviamente que hoje a gente tem maneiras de se restaurar isso, a gente tem maneiras de se conseguir reabilitar a pessoa através de resina composta, através de cerâmicas, mas aquilo que foi perdido pela degradação do esmalte dentário, ela não retorna mais. Então, o principal ponto que eu vejo hoje é que essas equipes, elas têm que ter a odontologia, o dentista fazendo parte do corpo, junto com o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, para que tudo isso consiga funcionar de uma forma e você tenha uma saúde plena do atleta. Volto a dizer, eu acho muito importante o dentista fazer parte dessas equipes para que a gente consiga melhorar a saúde bucal e com isso ter um pleno rendimento dos atletas. Muito bom, Dr. Carlinhos, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, à disposição quantas vezes for necessário. Se você quer participar do programa também, mande sugestão ou uma pergunta que a gente vai correr atrás. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 439-9134-9610. Curte o nosso vídeo aqui embaixo e se inscreva no canal da Multi TV Cidades. Até a semana que vem. Tchau!